E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas aqui. E nesse episódio do SimasCast a gente vai falar sobre o que o Neil Gaiman tem a ensinar sobre escrita, né? A gente vai fazer um resumo em tópicos da Masterclass do Neil Gaiman. Então o primeiro ponto interessante a gente saber é quem é o Neil Gaiman, né? Então, Neil Richard Mackinnon Gaiman, ele é um autor britânico e ele nasceu em 10 de novembro de 1960, então agora em 2020 ele vai completar 60 anos. E ele sempre está usando aí umas roupas pretas, né? O costume de utilizar roupas mais escuras, assim, o que combina também com o aspecto, com as características dele de histórias de suspense, de terror, de drama. Então ele só essa cor da roupa dele já combina e rima com o aspecto das histórias dele. Ele faz histórias para quadrinhos, para romances, assim, em livros mesmo, né, novels, e também já trabalhou com roteiro, né, e produção para televisão e para o cinema, como aí Good Omens, que é uma série recente aí de 2019, né? Também Stardust, o Mistério da Estrela, Sandman, que é uma HQ aí da década de 80, Deuses Americanos, Mitologia Nórdica e Coraline, também, que é uma história infantil de terror. Então, aqui no próximo ponto do podcast, geralmente, né, nesse segundo ponto, nos outros episódios eu trago aí sobre o que é uma Masterclass, mas aqui eu já considero que você já saiba o que é uma Masterclass, já tenha ouvido os outros episódios. E caso você não saiba, é só dar uma googleada aí, eu também está disponível nos outros episódios do podcast sobre o que é Masterclass. Então, indo aqui direto ao assunto, ao conteúdo, a Masterclass do Neil Gaiman é dividida em 19 capítulos, né, 19 episódios, e totaliza 4 horas e 51 minutos, o que dá aí uma média de 18 vídeos por minuto. E a primeira coisa que ele fala, que ele vai apresentando, é da história dele. Ele vai contando que ele começou a escrever histórias sendo short stories, né, que são essas histórias curtas, que são publicadas em compêndios, revistas e outros meios de comunicação e veiculação de literatura. E ele traz essa dica que, mesmo sendo textos isolados, essas histórias curtas elas têm de ser escritas. É interessante a gente pensar nisso como sendo parte de um universo maior. Então, mesmo nas poucas páginas e nos poucos parágrafos aí da folha ou da tela que o leitor vai ver, é interessante a gente elaborar ela como se fosse parte de um mundo muito maior do que está ali apresentado, até mesmo para deixar na imaginação do leitor o que aconteceu antes ou o que vai acontecer depois, né? Então um termo que ele utiliza bastante, né, que ele repete e reitera na Masterclass, and then what happens, né? E depois o que acontece? Que é essa pergunta que a gente tem que deixar na mente do leitor. E uma técnica para a gente fazer essa pergunta na cabeça do leitor é justamente fazer histórias curtas como sendo o fim de novels, né? Novels, aqui o termo a gente utiliza novel como o equivalente em português como romance, né? Que são essas obras mais extensas de diversos capítulos. Tem até uma técnica, um critério de mínimo de caracteres, mínimo de palavras para ser considerado um romance, uma novel, mas isso é ainda muito discutido. Mas em termos de histórias curtas, né, ou contos ou crônicas, o Neil Gaiman diz que usa essa técnica de fazê-las como sendo o final de um romance, né, final de uma novel. Outro ponto é coloque-se nos personagens. Então, quando a gente está escrevendo, é muito mais fácil a gente escrever um personagem que a gente conhece. E se o personagem foi a gente mesmo, facilita bastante, né? Teoricamente, caso você conheça você mesmo, né? Porque a pessoa que você mais conhece deveria ser você mesmo, né? Tem essa questão aí envolvendo o autoconhecimento necessário. Mas além do fato de que escrevendo mesmo, né? A gente pode ir se descobrindo e descobrindo mais traços sobre a gente. Quando a gente está escrevendo, então fica uma realimentação, né? Fica um loop aí. A gente escreve um personagem que é parecido com a gente e ao escrever a gente possivelmente, né, eventualmente pode descobrir mais sobre a nossa própria personalidade ao desenvolver essa obra, essa história, né? E dessa forma também dá para vencer medos ou inseguranças que a gente tem ao longo da vida ou entender outras questões
aí seja da infância, da adolescência. O Neil Gaiman trabalha bastante aí com memórias, né, com lembranças nas histórias dele, como no livro O Oceano no Fim do Caminho, ou também no Coraline. Ele vai trabalhando bastante sobre memória e lembrança, e com certeza na escrita dele ele acaba resgatando essas lembranças da infância e juventude dele. Outro ponto é crie conflito para criar um plot. Então, para a gente ter uma trama, né, ter um plot, que seria a tradução literal aí, do inglês, a gente tem que pegar duas ideias que são atritantes, né, duas ideias conflitantes. E o Gaiman ele exemplifica isso, né, improvisando ali num dos vídeos uma ideia de que, por exemplo, a gente pode ter um conto, né, uma história curta sobre alienígenas, o que é uma coisa que já está bastante explorada aí na literatura, no cinema, né, nos jogos, em qualquer forma de arte, e também sobre traição. Se a gente fizesse sobre alienígenas isoladamente, seria uma história comum, convencional, possivelmente, dependendo da forma que a gente vai escrever, né, mas a temática já é comum, o plot seria comum, e sobre traição isoladamente também, a mesma forma, idem, né? Mas caso a gente traga essas duas ideias juntas, ou seja, por exemplo, um homem traindo a esposa com um alienígena, isso daí seria um diferencial e um potencial, aí elevaria o grau de inovação do texto. E embora possa parecer a princípio, né, que esse tipo de trama ou esse tipo de temática que foi improvisada agora, né, traição e alienígenas, pode levar ao humor, isso vai depender da forma que a gente conduzir a narrativa, né, de forma que a gente construir o nosso gênero. Então a gente pode construir o gênero que a gente quiser, independente do plot criado. A gente pode fazer essa ideia de traição e alienígenas ser uma história de romance, uma história romântica, né, uma história de terror ou qualquer outro gênero que a gente achar viável. Ou então um pouco de cada, né? Não tem esse critério, essa necessidade de ser de um gênero só, né? Um estilo só. Mas esses pontos de ideias conflitantes é algo que outros autores também acabam abordando nas suas masterclasses e também em outras entrevistas e outros meios de comunicação que eles acabam falando, né? E é interessante que essas duas ideias conflitantes, elas podem dar origem a uma ramificação extensa aí de outras questões que a gente pode abordar. Por exemplo, tendo aí alienígenas e traição, a gente pode se perguntar, ou o próprio leitor pode se perguntar, criar perguntas aí, questões que a gente, como escritor, não imaginava, né? Por exemplo, alienígenas têm sexo e gênero? Ou qual é a intenção dos alienígenas ao chegar na Terra? Ou depois, voltando àquela ideia de o que acontece depois, né? Como que a esposa reagiu ao saber do caso? Ou se é possível ter um filho com um alienígena? Como é que seria essa cria, né? Essa procriação? Seria uma nova espécie? Então tem vários assuntos, né? Tem várias outras questões que vão surgindo aí onde a imaginação leva a gente. Outro ponto é imponha um prazo a si mesmo. Então, muito mais do que escrever, né, o trabalho do escritor também envolve planejamento, envolve organização de ideias sobre as localidades que vão ser acrescentadas na obra, sobre personagens, fazer pesquisa histórica de eventos que podem ser inseridos no texto, fazer entrevistas com pessoas da área que possam dar conhecimento, dar alguns detalhes sobre eventos ou sobre outras características que a gente está explorando. E tem quaisquer outras ações que a gente vai fazer para aprimorar a obra e completá-la, né? Então é necessário a gente colocar um deadline, né? Colocar um prazo de escrita. Escritores profissionais em geral, né, boa parte já tem um prazo que é definido aí pela editora ou os agentes quando fazem contrato, ou qualquer outra entidade que esteja aí relacionada nos negócios de escrita mais profissional, de escritores que já são mais avançados, né? Já estão há algum tempo aí no mercado literário. Mas mesmo para escritores iniciantes é interessante ter um limite de prazo para que a gente possa ir todo dia ou toda semana ou eventualmente de alguns espaços de tempo verificar o progresso, e pode servir como uma espécie de recompensa também, né? Que se a gente verifica que está no progresso, a gente se anima e se incentiva mais a continuar a escrita, e tendo também esse feedback, né, esse conhecimento de como que está o nosso progresso, a gente pode fazer alguns ajustes no andamento da escrita. Por outro lado, tem um fato, né, que envolve aí um pouco da questão da saúde, né, que a simples existência de um deadline pode promover ansiedade aí, e medo
crescente nos autores, né? Caso a gente esteja chegando no deadline e a escrita não tenha sido avançada no que era necessário. Mas, caso isso ocorra, uma alternativa é deixar o foco assim no limite temporal de lado um pouco, e ao invés de fazer uma contagem decrescente, né, ficar pensando, eu impus um deadline para daqui a X meses, ou X dias, e faltam X dias para eu chegar nesse prazo, né? Ao invés disso, faz uma contagem crescente. Ou seja, hoje eu estou escrevendo mais um dia, isso eu estou completando, então, com esse dia a mais que eu estou escrevendo hoje, sei lá, uns X dias, né? 10, 15, 20, 50 dias que eu estou escrevendo, totalizando. Então, esse fato de um dia a mais pode servir como uma conquista e pode minimizar também a ansiedade, entre outros fatores aí envolvidos na escrita. Mais para o final da Masterclass, o Neil Gaiman dá algumas dicas, né, mais específicas, que ele chama de regras da escrita. Então ele apresenta 6 tópicos que podem parecer óbvios, mas eles são interessantes de se reiterar e de a gente lembrar, né? Então esses 6 tópicos são: primeiro, você tem de começar a escrever. Segundo, você tem de terminar de escrever. Terceiro, você tem de mostrar o seu trabalho para o mundo. Quarto, não reescreva a não ser que o revisor peça. 5, se for necessário revisar, revise e envie o texto novamente reescrito. E 6, tendo terminado, comece a escrever a próxima coisa. Então, explicando aqui, detalhando um pouquinho, trazendo mais informações sobre cada um dos tópicos, não adianta, né, o primeiro você tem que começar a escrever, não adianta você ter só a ideia de uma obra, de uma história na cabeça, né? Você tem que botar isso no papel de um jeito ou de outro. Então a ideia é você botar isso escrito, registrado, ou a princípio pode deixar gravado também, né, se for mais interessante na fala ou se for achar necessário, e depois você passa isso em forma de texto, né, em forma de texto escrito, digitado. Então você tem que encontrar um meio de botar aí, seja no papel, seja na tela, no celular, no notebook, em qualquer meio de escrita possível para tirar a ideia da cabeça. Segundo, você tem que terminar de escrever, né? Não pode deixar o texto em branco, o texto aí interminado, inacabado, todas as obras que você fizer deixarem inacabadas, né? E o Neil Gaiman, ele esclarece isso numa das obras dele, que ele ficou em torno aí de mais de 20 anos para terminar uma história, mas enfim, terminou, né? Então, por isso remete à dica lá, a sugestão de botar um deadline, né? Botar um prazo para a gente terminar de escrever e acompanhar esse progresso. Terceiro, né, você tem de mostrar o seu trabalho para o mundo, até mesmo para ter uma revisão, ter um feedback se as pessoas gostam ou não, e também ter um retorno financeiro, retorno de reconhecimento e retorno de críticas, sugestões e mais ideias aí para continuar o trabalho. E tendo isso feito, né, tendo mostrado o trabalho para o mundo, ou pelo menos para algumas pessoas mais próximas, amigos, colegas, revisores que conheçam, não reescrever a não ser que o revisor peça, né, o que o editor, o revisor peça para reescrever, porque senão a gente mesmo, como autores, a gente acaba vendo algo que a gente escreveu semana passada, o mês passado, ou o ano passado, e vê que nesse tempo a gente fez outras leituras, teve outras influências e acabou melhorando o vocabulário ou melhorando algumas ideias e tem esse impulso de reescrever o que a gente já fez antes, né? Mas a não ser que um revisor, né, ou uma pessoa de confiança peça para reescrever, para revisar. Quinto, né, se for necessário revisar, revise. Não fique frustrado ou desista do processo simplesmente porque alguém pediu para revisar. Isso faz parte da escrita. E envie novamente o texto reescrito, né? Reescreva o texto e envie para a pessoa para ela reavaliar, para ela verificar como é que ficou o resultado. E tendo terminado, né, a sexta dica, sexto tópico da regra da escrita, tendo terminado, comece a próxima coisa, né? Seja a continuação do que você escreveu ou uma coisa totalmente diferente. Então, ele dá esses tópicos como motivação para você continuar e para você não parar esse processo contínuo de escrita. Outras dicas adicionais aqui que eu acabei resumindo e trazendo: compressão nos diálogos para evitar ser prolixo. Então, tentar comprimir e simplificar os diálogos, isso acaba enxugando a obra e deixando apenas lá o core, né, o núcleo, o essencial da obra. E até o Da Vinci, né, o Leonardo da Vinci tem uma frase que diz que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, às vezes, um pouco aí de
não necessariamente de minimalismo, né, mas de simplificação mesmo, pode alavancar muito a qualidade da obra. Outro ponto é o funny hats. Funny hats é um termo, né, que em tradução literal é chapéus engraçados, que o Neil Gaiman utiliza, né, para diferenciar as características de um personagem principal em geral, de outro. Então, por exemplo, se o João tiver um chapéu coco azul e a Maria tiver um chapéu pontudo verde, isso vai ser muito mais fácil para o leitor identificar no meio de uma multidão de personagens, né? Isso falando em termos metafóricos, né? Não necessariamente precisa ser em trajes e não necessariamente precisa ser uma multidão de personagens ali juntos numa ação, né? Mas a ideia é que, por exemplo, você pode trazer características que se referem a sotaques ou cicatrizes ou cor de olhos ou alguma outra cacuete, entre outros pontos de personalidade, de traços, de aspecto de personagens que você pode acrescentar para diferenciar um personagem de outro, mas são esses traços, né, essas características têm de ser marcantes no sentido de ser um funny hats, né, chapéus engraçados. Outro ponto, esteja disposto a recalibrar ou reelaborar a trama. Então, já pegando um gancho lá do tópico número 4 e número 5 da regra de escrita, né, não reescreva, a não ser que o revisor peça, e quando ele pedir, reescreva e reenvie, esteja disposto a fazer isso, porque isso muitas vezes pode acabar melhorando bastante a sua obra. Então, e não veja isso como simplesmente um trabalho desperdiçado ou como tudo jogado fora, né? Às vezes é interessante, caso você for reescrever, reelaborar a trama de uma obra, deixar ideias engavetadas ao invés de jogá-las totalmente no lixo, né? Porque essas ideias engavetadas podem ser tiradas da gaveta mais tarde, numa continuação dessa obra ou numa obra totalmente diferente. Então tá lá na caixinha de ideias as coisas que você fez. Construção de mundo, também é outro tópico aqui, que o world building baseado na própria experiência também facilita o processo. Como a gente falou lá, né, de personagem escrever baseado em quem você conhece ou em você mesmo, facilita bastante na escrita, né, e o world building também. Então, fazendo personagens, localidades, eventos que você já tem experiência, é aí uma mão na roda, um atalho, uma facilitação em diversos aspectos. E por último, né, não seja um writeraholic, né, não seja um viciado em escrita e acabe lembrando-se também de viver, né, que a vida é vivendo que você vai ter as experiências e vai ter todos os eventos, testemunhar e verificar todos os eventos que acontecem na sua vida que vão realimentar na sua escrita as suas influências e as suas outros aspectos de inspiração para você continuar no seu trabalho, né? Então você precisa fazer outras coisas além de simplesmente escrever ou ficar com a cabeça direto na escrita. Em conclusão aqui, a gente pode dizer que a Masterclass do Neil Gaiman é bastante proveitosa, ele traz bastante conteúdo bem sintetizado aí para os escritores iniciantes ou até escritores que já estão há um tempo aí no mercado. E a própria produção assim cinematográfica da Masterclass é interessante, né? Não só dessa, mas de várias outras, que eles acabam captando a essência de cada um dos professores que acabam dando as aulas, né? Algumas dicas que o Neil Gaiman dá são parecidas com o que o Dan Brown apresenta na Masterclass dele, né? O Dan Brown é o escritor do Código da Vinci, Anjos e Demônios, entre outros, caso você não conheça muito bem. E principalmente essa ideia de criar um plot, né? Criar uma trama a partir de ideias conflitantes é bastante parecido o que o Dan Brown fala. E caso você queira também, tem um outro episódio aí do podcast disponível sobre o que o Dan Brown tem a ensinar sobre escrita. Dá para pesquisar tanto no Spotify ou também no YouTube, já tem essa versão do podcast. E eu e o meu parceiro Diogo Zimmermann, a gente é escritor na Noveland, que é um grupo, né, uma editora iniciante que visa promover, né, a escrita e proporcionar trabalhos de revisão, trabalhos de planejamento de obras, de publicação, diagramação, né? E também, posteriormente, marketing de obras para escritores iniciantes. Então é só você pesquisar aí novelandbr.com caso se interesse, né, em fazer publicação de obras, sejam elas obras curtas ou histórias curtas, né, one-shots, ou até obras mais complexas.
E também, né, eu e o Diogo Zimmermann, a gente tem uma publicação que se chama Review no Medium. E o Medium, né, essa plataforma de texto, de publicação de blogs, né, e esse podcast também está disponível em versão texto lá no Medium. É só vocês pesquisarem o que Neil Gaiman tem a ensinar sobre escrita, ou então Masterclass Neil Gaiman, ou simplesmente o meu nome, né, Gustavo Simas da Silva, que vocês vão encontrar esse texto. E caso vocês queiram conferir também, tem algumas dicas que a gente dá lá pela Noveland sobre como escrever e algumas outras dicas também de leitura. E caso vocês queiram seguir no Instagram, é só vocês pesquisarem o @tudoemcimas. No YouTube aí, se inscrevam no canal. Caso você esteja ouvindo esse podcast pelo vídeo, deixa o like aí no vídeo. E o site também, tem o meu site que é o gcimas.github.io. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Até mais e boas escritas!